Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, jogo muito importante contra o Avaí pra gente seguir melhorando nossa posição, nossa pontuação dentro da tabela da Série B, né? Jogo que nos coloca na véspera de um clássico num momento muito legal, ganhando do Remo, ganhando do Avaí. A gente consegue num momento minimamente positivo pro Atletiba para aí sim virar de vez essa fase horrível que o Atlético está vivendo, né? Não é a vitória contra o Remo jogando bem, importante dizer que fantasia essa fase péssima que a gente está vivendo. Eu quero falar sobre o João Cruz, rapaziada, vocês me permitem, porque eu defino o João Cruz como a solução dos nossos problemas. Eu acho que pra gente entender isso, a gente precisa ir lá atrás e entender os nossos problemas que vêm desde o trabalho do técnico Maurício Barbieri. E como o técnico Maurício Barbieri montava esse meio-campo? Ele optava por Raul ou Falcão. Na reta final, o Falcão já começava a ganhar uma minutagem maior. Ao lado dele, o Filipinho, que se tornava uma espécie de um meia pelo lado direito. Tinha o Zapelli. E o meio-campo era essa trinca. Era um meio-campo que funcionava muito pouco. Era um meio-campo que, desde a saída de bola, deixava a desejar. Era um meio-campo que não tinha dinâmica, era um meio-campo que não tinha retenção de bola, era um meio-campo que não tinha associações. E a gente ficava se perguntando: pô, o Atlético não consegue manter a posse de bola contra ninguém, pô, o Atlético não consegue se impor contra ninguém. E aquele meio-campo travando nosso jogo, aquele meio-campo travando nosso jogo, e a gente ficava se perguntando: por que não o João Cruz? Porque o João ele termina a temporada passada sendo uma das poucas boas notícias de 2024. Foi uma temporada catastrófica pro Atlético, mas a revelação do João Cruz foi um sorriso no rosto que o torcedor do Atlético conseguiu botar. Foi um sorriso no rosto que o torcedor do Atlético conseguiu ter. E o Barbieri ele foi insistindo em não colocar o João, e nem colocar o João, e não colocar o João. O que se mostra uma decisão extremamente errada. Mais uma decisão extremamente errada do técnico Maurício Barbieri. O que não é nenhuma novidade, né? O técnico Maurício Barbieri, eu acho que nessa passagem dele pelo Atlético, acumulou várias e várias e várias e várias decisões erradas. Só que com a chegada do Odair, o Odair ele precisou de muito pouco tempo para perceber isso, ele já entendeu. O meio-campo é o cérebro desse time, o meio-campo é o setor protagonista desse time, o meio-campo que precisa fazer esse time funcionar. E o Odair ele já falou em coletiva. A gente precisa aproximar talento. A gente precisa aproximar nossos principais jogadores, nossos principais expoentes técnicos. Só que não adianta a gente ter o Juliano, que joga mais perto da área, o Zapelli, que joga mais perto da área, se a transição não está acontecendo de uma maneira positiva. Se essa ida da defesa para o ataque ela é lenta, ela é pouco efetiva, ela é pouco fluida. Então o João, de alguma maneira, surge para trazer essa dinâmica para o jogo, essa fluidez para o jogo do Atlético. E é isso que o João oferece por ser um jogador muito versátil. O João ele tá fazendo um papel que em muitos momentos é de voltar, pegar essa bola no pé dos volantes, circular essa bola, fazer essa bola chegar mais à frente quebrando linhas. E é a partir disso que a gente vê o João se sentindo mais confortável para conduzir o time do Atlético, para editar o ritmo do time do Atlético. Ah, a gente vai atacar pela direita, o passe chega pelo João. Ah, a gente vai atacar pela esquerda, o passe chega pelo João. O jogo do Atlético ele fica muito mais criterioso, fica muito mais pensado. Algo que a gente perdeu com a saída do Fernandinho. A saída do Fernandinho do Atlético tirou essa leitura de jogo do meio campo do Atlético. E a gente ainda tinha um técnico que insistia em jogadores mais pesados, em jogadores mais de disputa e menos técnica. Isso tem um preço. Isso claramente tem um preço. Isso, assim, de forma significativa tem um preço. Então, o que eu tô pensando daqui pra frente, num Atlético que pra mim promete ser ainda melhor, é ter o João livre. Pra ser esse responsável por essa criação, mais na base da jogada, por essa transição mais qualificada.
Mas um João também responsável no sentido de. No sentido de. Tá mais à frente também. Porque o João ele é muito versátil. Ele pode estar pelo lado, ele lateraliza muito bem. E ele transforma o entorno dele num entorno melhor, né? O João ele tem essa característica de ser esse jogador, podemos dizer assim, um ritmista, mas um facilitador. Por exemplo, no último jogo, o Cauã fez sua melhor partida no profissional do Atlético. Passou muito pelo João. O Juliano, várias chances, passou muito pelo João, sabe? Aí você tem o Dudu entrando bem, passa muito pelo João. E é um trabalho meio que silencioso. É um passe bem dado, é uma aproximação, é uma tabelinha que rola. Que o mérito pode ficar para outro jogador, mas o João consegue ser esse cara. E o João também pode ser um cara de mais chegada à frente, né? O João não é só esse cara do passe fora do bloco, do passe menos elaborado. Se ele precisar jogar dentro do bloco, se ele precisar jogar numa faixa mais avançada, quase que como um quarto homem de meio campo, o João se sente muito confortável também. O João se sente muito pronto também. O João se sente muito capaz, de ser o cara dos toque-chap, dos entre-linhas, de ser o cara das associações entre linhas. Então, pra mim, o que o João ele estabelece no time do Atlético é uma versatilidade eficiente. Não é à toa. Dos últimos jogos, desde que o Odair chegou, a gente só perdeu um, que foi quando a gente não tinha o João Cruz. Volto a definir. É o nosso ponto de equilíbrio. É o nosso jogador mais refinado no sentido até da inteligência. O Zapelli, por exemplo, é mais refinado tecnicamente, tem um olhar de passe mais à frente, mas a inteligência com a influência que necessita de muita leitura de jogo, eu acho que tá no João. E acho que o João pode melhorar, assim como a melhora desse Atlético, pra mim, passa muito, e passa muito, e passa muito pelo João. Então, a partir de agora, eu vou levantar essa bandeira. Obviamente, o campo vai falando com a gente, mas eu vou levantar essa bandeira. Pra mim, o melhor jogador da era Odair Helma no Atlético, pra mim, um jogador indispensável no time titular. Seja como 8, seja como 10, seja como 11. O funcionamento do Atlético parte do João. E acho que o Odair, nesse novo Atlético que ele tá formando, eu acho que o Odair, nesse novo Atlético que ele tá montando, ele conseguiu estabelecer isso. O João, pra mim, hoje é um titular do Odair. Eu não vejo o João saindo desse cenário de titularidade junto ao técnico Odair Hall. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. E muito João Cruz nele. Daqui a pouco tem live, hein? Conto com vocês.